Amados, eu sei que você já é uma pessoa abençoada. Amém? Eu sei que ao entrar aqui nesta manhã, você já foi abençoado. Amém? Quem já foi abençoado nessa manhã? Mas eu creio que você vai ser mais abençoado ainda pela palavra de Deus. Abre a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2. Aleluia. Capítulo de número 2, no versículo de número 9. 1 a Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Diz assim para você, irmão, para você, irmã: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Abaixe a sua cabeça mais uma vez. Pai, mais uma vez te louvamos, e agora pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pai, a boa obra que o Senhor começou em cada vida e em cada coração, nós cremos que o Senhor é fiel para completar. Por isso, meu Deus, usa este momento, neste processo do Senhor com cada vida, Pai. Usa esta palavra para dar mais, Senhor, um passo no processo que o Senhor tem tratado com cada vida e cada coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Queridos, nós estamos diante da primeira epístola do apóstolo Pedro. Lá no capítulo 1, no primeiro versículo, vai dizer que ele escreveu esta carta para os irmãos que estavam dispersos lá na região da Ásia. E eu quero dizer o seguinte para você. Ele começa essa carta falando de uma viva esperança. Eu vou ler esse versículo, é o versículo de número 3. Foi falado aqui de esperança. Preste atenção. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível e reservada para vós outros nos céus. Amém? Não foi isso que alguém falou aqui no seu testemunho? Acho que foi Brandão, falou a respeito da herança, da esperança do céu diante das lutas e das dificuldades. Queridos, então o apóstolo começa a sua carta falando para aquele povo da herança que eles tinham incorruptível. Olha, vocês foram regenerados
Vocês foram salvos e tem algo esperando para vocês no céu. É algo muito glorioso, é algo muito tremendo, é algo que nem o olho ouviu, nem o ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem, mas que o Espírito de Deus tem revelado aos seus corações. Então, ele começa essa carta dizendo isso. E lá no versículo de número 6, vai acompanhando aí. Lá no versículo de número 6, diante de toda essa esperança, ele fala, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, seja necessário que vocês estejam contristados por várias provações. Ele fala, olha, vocês foram chamados para uma viva esperança. E é algo glorioso que está aguardando vocês no céu. Vocês têm muitos motivos para louvar, para glorificar, para exaltar esse Deus tremendo. Embora, no momento, vocês ainda vão passar por muitas tribulações. Vocês ainda vão passar por muitas provações. Essa é a introdução dessa carta. Então o apóstolo Pedro, se dirigindo àqueles cristãos dispersos da Ásia, fala, olha, é muito grande a salvação de Deus para vocês. Mas enquanto vocês estiverem aqui na terra, vocês vão passar por lutas sem cessar. Lutas sem cessar. Mas não há motivos para desistir. Amém? Vamos acompanhar, irmãos. Eu vou falar pouco, mas eu vou ser cirúrgico. Queridos, vamos entender que nós, assim como aquele povo, precisamos entender como viver este tempo presente, aonde existem lutas e tribulações, olhando para a glória e a esperança futura, sendo um vencedor. Como eu e você podemos viver aqui neste tempo presente? A tensão das provações, como alguém que é mais do que vencedor. Como? Eu quero dizer que Pedro estava escrevendo por volta do ano 60 a 63 depois de Cristo. Mais ou menos, tá? Não existe precisão na data. Então nós estamos falando de uma comunidade nascente de cristãos, uma comunidade nova. As igrejas daquela época eram novas. Vamos pensar que existia o judaísmo, vamos pensar que Jesus veio, começou a evangelizar os discípulos e por volta do ano 33 ele morre. Ele morre. Ele ressuscita naquele período e começa uma igreja. Então a igreja começou, vamos arredondar, mais ou menos pelo ano 30. Pentecostes, os discípulos começam a pregar, 5.000 são batizados, ali começa a igreja. E na sequência, essa igreja já é perseguida, se dispersa, vai cada um para um lado. E agora a gente chega no ano 60, vamos tudo arredondadinho. Então nós estamos falando ali, a igreja como um todo, que estava lá em Jerusalém, no máximo tem 30, 35 anos. Então essa igreja aqui que era na Ásia, que então foi das viagens do apóstolo Paulo, chutando alto 15, 20 anos, não mais do que isso. Então uma igreja nova. Qual que era o cenário então? Nós estamos falando de uma igreja nova, cristãos novos convertidos.
nós estamos falando que o Senhor, o líder da igreja, aquele que fundou a igreja, que é o Senhor Jesus, estava morto. Então nós estamos falando de um líder morto, de uma igreja 15, 20 anos, e nós estamos falando o quê? Quando a igreja começou, primeira coisa, lá em Jerusalém, eles foram perseguidos pelos próprios judeus, que não aceitavam aquela história de Cristo, que ele era o Messias, e que agora a lei de Moisés não precisava ser seguida, que agora era tudo novo mandamento, eles eram a maioria. Então nós estamos falando o quê? De pequenas comunidades, 20, 30 pessoas, 50 pessoas, de pessoas que ouviram um apóstolo pregar o evangelho, começaram a se reunir em casas, e essas pessoas novas convertidas, quando saíam para a rua, ou para o seu trabalho, ou porque eles eram mal vistos. Aquele povo cheio de heresia está vindo aí. Então os judeus estavam, não vamos vender para eles não. Não vamos dar emprego para eles não. Não. Eles estão pervertendo a nossa religião. Isso logo no começo, mas depois uma outra questão se levantou. O próprio Império Romano falou: esse povo está me criando confusão, porque eles não querem se dobrar para o imperador. Eles dizem que o tal de Jesus é rei, que é maior que tudo, que ele está vivo, que está andando entre eles, e eles não querem se dobrar às leis do imperador, não querem adorar, não é seguir a lei, eles não querem adorar o imperador. Então nós vamos ter que começar a prender esses camaradas. E aí começou então uma perseguição do próprio império. Então eram duas perseguições. Da religião anterior deles, que era o judaísmo. Então todo o vínculo emocional e espiritual que eles tinham do passado estava vindo agora contra eles. E agora a sociedade também estava vindo contra eles. Chegamos aí então, nesse ano, mais ou menos por volta do ano 60, então já era uma igreja nova. Aí chega o apóstolo Pedro, paizão, pastorzão, fala assim: olha, eu amo muito vocês, e a bênção de Deus sobre a vida de vocês é muito grande, a salvação de Deus é algo tremendo, mas eu preciso falar umas coisas para vocês, eu preciso abrir os olhos de vocês para algumas realidades que estão para acontecer. Porque ele tinha já saído de Jerusalém debaixo da perseguição. E agora ele estava na Ásia. O que ele estava pronto para falar para aquele povo? Estava pronto para falar assim: a perseguição vai chegar aqui. A pressão vai chegar aqui. Vocês foram abençoados com uma grande salvação. Mas eu quero dizer uma coisa: a temperatura vai subir, e vocês têm que estar preparados. O cenário era o pior. Vamos pensar que seria muito difícil eles sobreviverem. Uma igreja nova, não tinham muitos obreiros experientes, o seu líder morto há poucos anos e uma perseguição prestes a vir. Depois, mais ou menos de uns 2 anos que Pedro escreveu essa carta, quem assumiu o Império Romano como rei foi Nero. Nero é conhecido como o pior imperador de todos os tempos. Foi ele que mandou o povo lá para virar comida dos leões lá nas arenas. Foi ele que mandou cortar, decapitar, matar. Foi ele. Então nós estamos falando assim, o apóstolo Pedro já estava prevendo que o cenário ia ficar ruim. E aí ele escreve essa carta. E este povo, diz a história, sobreviveu àquelas dificuldades.
E não apenas sobreviveu, aquela igreja cresceu e aquela igreja abriu, se expandiu, abriu outras igrejas. Então, eu quero que você volte o seu coração para isso, porque o apóstolo Pedro, com o seu coração de pastor, firmou aquele povo na verdade, de tal maneira que veio a tempestade, veio a luta, veio a dificuldade, aquele povo passou por aquilo e foi mais do que vencedor. Graças a Deus, glória a Deus. Quem quer aprender a ser mais do que vencedor? Quem quer aprender a passar pela luta, pela dificuldade, pela provação e ainda assim glorificar o nome de Deus? Amém. Então, abre bem o seu ouvido, firma o seu coração. Eu vou dizer aqui, eu não vou explanar a carta inteira, mas eu quero falar das 5 pérolas que a carta toda tem, e eu vou me focar numa só. 5 pérolas da carta que o apóstolo Pedro traz. Primeira coisa para você enfrentar a luta e ser vencedor: lembre-se que você está vivendo na presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, a primeira coisa para você ser vencedor nesta vida, você precisa se lembrar a todo tempo que você está na presença de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, graças a Deus. Quando o João registra a fala de Jesus na sua conversa com a samaritana, ele diz assim: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai está procurando adoradores. E Ele não está procurando só na hora do culto, só aqui na igreja. Ele está procurando 24 horas por dia. Aonde você estiver, Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então, primeira coisa, precisamos lembrar que nós estamos na presença do Deus Santo. Segunda coisa, nós precisamos nos lembrar quem nós somos em Cristo Jesus. Precisamos lembrar quem nós somos e viver para este propósito, que é o versículo que nós lemos lá no 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a segunda coisa é lembrar de quem eu sou. Terceira coisa, eu preciso me lembrar que eu estou no mundo, mas que em todos os relacionamentos que eu tenho, eu preciso glorificar a Deus. Então, terceira coisa que o apóstolo fala: todos os relacionamentos que eu tenho, seja na minha família, no meu trabalho, com o meu vizinho, na igreja, o governo, o patrão, não importa. Todos os relacionamentos que você trava com alguém, você deve ser instrumento para abençoar essa pessoa. Você foi chamado para abençoar. Graças a Deus. Glória a Deus. Quarta coisa: Glória a Jesus. no mundo tereis aflições. No mundo de sofrimentos, precisamos lembrar que fomos chamados para imitar a Jesus. Então, quarta coisa: no mundo de sofrimento, você precisa aprender como Jesus reagiu diante do sofrimento, porque você foi chamado para imitá-lo.
E última coisa, quinta, você precisa lembrar que você tem um chamado. Glória a Deus. E você Glória a vai Deus. ser feliz. Glória a Deus. E a sua vida Glória a Deus. pode ser considerada uma vida de vitória quando você cumprir o seu chamado. Glória a Deus. Jesus, chegando no final da sua vida, ele disse, João 17, Pai, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me destes para fazer. Glória a Deus. O que determina que você vai ser um homem vencedor, uma mulher vencedora, que vai passar pelas dificuldades, que vai superar os obstáculos, é você cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Deus maravilhoso. Ao cumprir o chamado de Deus para a sua vida, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Este é o panorama geral dessa carta, que nos ensina a ser vencedor. Eu vou me deter nesta manhã apenas neste aspecto de número 2, que fala quem nós somos em Cristo Jesus. Tu és lindo, Jesus. Mas, para nos apropriarmos da vitória completa, nós precisamos mergulhar nesta carta inteira. Então, eu só agucei o seu apetite espiritual para que você se motive a ler esta carta, a estudar esta carta, a se revestir da palavra de Deus que te dá a vitória. Amém? Preste atenção agora neste item de número 2, que diz que você é nação santa. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é o seguinte: raça eleita. O que eu vou ministrar aqui, de alguma forma, o Espírito já comunicou através dos cânticos e do testemunho dos irmãos. Então eu só vou fazer um fechamento. Preste atenção. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos. João 15:16. O Pai, pela sua infinita graça e misericórdia, está chamando pessoas, está escolhendo pessoas, está selecionando pessoas para viver na presença dEle, para conhecer a sua grandeza, a sua riqueza, o seu poder e a sua salvação. Qual é um dos principais sinais de que uma pessoa faz parte dessa raça eleita, deste povo escolhido? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nós abrimos com o Salmo 23, que é o Salmo do bom pastor. Mas para nós é importante nós sabermos não apenas que Jesus é o bom pastor do Salmo 23, mas que eu sou a ovelha que esse bom pastor conduz, porque eu ouço a sua voz e sigo a sua palavra. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus tremendo, Deus. Vós sois a raça eleita.
sendo chamado, você está sendo escolhido, você está sendo escolhida, minha irmã, para pertencer ao povo de Deus, para viver as grandes promessas do Senhor. Aguce o seu ouvido espiritual. Deus está falando, clame por misericórdia. Deus está falando, e se você pode ouvir, você é raça eleita. Graças a Deus. Bendito seja o teu nome. Sinal da eleição de Deus: ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. O Espírito de Deus, Glórias a ti. ele fala até com quem está morto. Glória a Deus. Lázaro já estava há 4 dias debaixo daquele túmulo, naquela sepultura. Já tinha uma pedra naquela porta. Mas quando Jesus falou: Lázaro, vem para fora! Lázaro, vem para fora! Lázaro ouviu a voz do Espírito de Deus. Meu irmão, minha irmã, ainda que a gente esteja morto em delitos e em pecados, quando Deus fala, você ouve a sua voz e obedece. Deus, aleluia. Deus está chamando uma igreja, um povo. Não é um povo qualquer, diz a palavra, raça eleita, diz a palavra, sacerdote real. Deus não te escolheu, meu irmão, minha irmã, apenas para você ficar sentado no banco de uma igreja. Você foi escolhido, você foi escolhida para ser um sacerdote de Deus. A igreja de Deus não é composta por uma pessoa que aqui à frente vai fazendo tudo, vai orando, vai falando, vai cantando, enquanto os outros ficam sentados só olhando. Isso não é a igreja. A igreja são homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, homens e mulheres que vivem a sua vida na presença de Deus, porque são ministros, são sacerdotes na sua casa, no seu trabalho, na escola, entre os vizinhos, entre os amigos. E quando esses sacerdotes entram na igreja, entram no templo, isso é uma reunião de sacerdotes. Quando você está aí como um sacerdote, é outra coisa. Você está entendendo? É outra coisa. Você não foi chamado para apenas assistir esse culto. Você não está aí apenas assistindo o culto. Você está oferecendo um culto. Você é um sacerdote. Você está oferecendo um culto a Deus, porque você sabe que está na presença dele. Deus, aleluia. Nação santa, glória a Deus, glória a Jesus. Separados das coisas do mundo, separados para Deus. Deus maravilhoso, como tu és lindo e maravilhoso, Jesus. Nação separada. Deus. Oh, meu irmão, Glória a Deus. Deus te chamou e te separou. Bendito Te Deus. separou. Bendito O mundo está caminhando em direção ao abismo. O mundo está caminhando em direção à destruição. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas que o final são caminhos de
separado. Você não está indo como a turba. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que podeis experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Graças a Deus. Jesus maravilhoso. Graças. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Meu irmão, minha irmã, para nós vencermos as lutas desse mundo, nós precisamos saber quem somos. Você precisa saber quem você é. O mundo pode não dar valor nenhum para você, mas você é precioso, mas você é preciosa, você é raridade de Deus, e Deus tem ciúmes de você. Deus tem ciúmes de você. Você é propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva de Deus. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, grande é o Senhor, magnífico. Deus te chamou com um propósito. Graças a Deus, glória a Deus. E você vai se sentir mais alegre, mais motivado, mais feliz, mais abençoado na medida que você cumpre esse propósito. Às vezes você está desanimado, cabisbaixo. Sabe por quê? Tão somente porque você não está fazendo aquilo para o qual Deus te chamou. E aí você fica desanimado. O que está acontecendo? Eu faço isso, faço aquilo, mas parece que está sempre alguma coisa que não está boa. Deus tem um chamado para você. Você pode estar na cova dos leões, mas se lá você entendeu que há um chamado de Deus, você, como Paulo e Silas, começa a glorificar, começa a louvar, cadeias se quebram, prisões se abrem e o milagre de Deus acontece. Eu vou pedir que entre a mesa. Nós estamos na presença de Deus, de um Deus santo. Na medida que percebemos a cada dia, a cada minuto e a cada segundo, você não está naquela luta sozinho, irmão. Você não está nessa luta sozinho, irmã. Você está na presença de Deus. Renove a sua fé nesse olhar. Glória a Deus, aleluia. Você está na presença de Deus. Graças a Deus, como lindo é o Senhor, como maravilhoso é o teu nome. E você, meu irmão, não é uma pessoa qualquer. Você é um escolhido. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você é um sacerdote. Você é separado. Deus tem ciúmes de você. Deus maravilhoso. Você foi chamado para glorificar ao Senhor em todo o tempo. Graças a Deus, graças